Boa tarde, pessoal. E na live de hoje vou ter aqui um convidado especial e vamos estar à conversa um pouco sobre a importância da variável da intensidade e vão ficar a saber porque é importante treinarmos com carga e treinarmos com uma boa intensidade e vão também perceber aquilo que devem fazer nesta fase que estão a voltar ao ginásio, como é que devem digerir o vosso volume e a vossa intensidade de forma a que consigam progredir nas cargas ao longo do tempo. Aguardar só que o convidado entre para darmos início a esta live. Quem está a entrar na live, aproveite para compartilhar com outras pessoas esta live. Vamos um pouco sobre a importância da intensidade, a importância de treinar com carga, seja para o homem, seja para a mulher, e vamos falar aqui de um erro bastante comum que as pessoas costumam cometer quando vêm de uma paragem e voltam aos treinos, uma paragem forçada, como o caso da pandemia, e depois estes erros vão fazer com que não consigam progredir a nível das cargas e acabam por não ter a evolução que tanto desejam. Boa, João, tudo bem? Como, Apresenta-te aí. como é que é, Pedro? Tudo bem? Estás-me a ouvir bem? Estou. Ok. Vou-me apresentar então. O meu nome é João Rodrigues, tenho 24 anos, trabalho também como personal trainer, nesta fase mais como personal trainer online, por assim dizer, mais no acompanhamento online. E esta fase da pandemia foi complicada para todos, não só a nível de treino, como o Pedro estava a dizer muito bem, uma paragem forçada para quem treinava, teve a paragem e agora é como se fosse um novo recomeço, por assim dizer. Exige alguns cuidados, não só para a pessoa ter uma evolução progressiva, como também para as pessoas não se lesionarem. Exatamente. E um dos maiores erros, antes de entrarmos aqui da importância da intensidade da carga, um dos maiores erros que observámos esta semana, ontem fiz aqui uma live com o Leandro e os erros que observámos é as pessoas quererem já treinar com cargas demasiado altas, já estão a fazer poucas repetições, depois também temos o erro oposto do excesso de volume, excesso de exercícios, e isto muitas vezes acaba por ser prejudicial não para estas primeiras semanas, mas sim no longo prazo devido à fadiga que é gerada e devido à progressão que não vão ter devido à fadiga nas cargas. Então, começando aqui, para darmos início à nossa conversa, começar aí pela importância da variável da intensidade. João, se quiseres começar. Ok, eu começo. Então, a intensidade hoje, nós sabemos que a intensidade na musculação é a carga. O problema eu acho que está ainda em muita gente confundir a intensidade, ou seja, o conceito de intensidade. O pessoal pensa que a intensidade é de fazeres um treino com descanso curto, muitas repetições, sentir o músculo a queimar e foca-se bastante nisso, em vez de treinar com carga alta. A carga não tem de ser necessariamente alta. Um iniciante hoje, para ele que está a começar, 8 quilos, por exemplo, pode ser uma carga alta para ele. Uma pessoa que faz agachamento com 100 quilos, mas que podia fazer com 200, não é uma carga alta, por exemplo, já é uma carga baixa, é 50%. E é muito importante nós treinarmos com carga alta, uma intensidade alta, por assim dizer, que nós vamos ganhar força, que é muito importante no nosso dia-a-dia, em todas as faixas etárias, seja de jovens até idosos. E também uma coisa que eu observo é que quem treinava antes com carga alta, antes da paragem, desta paragem forçada, não, a nível de físico não regrediu muito, ou seja, obviamente que há sempre uma pequena regressão, e a nível de força, as pessoas, pelo menos com quem eu trabalho, mantiveram quase o mesmo grau de força. Exatamente. E isto porquê? Perceber aqui, muitas vezes as pessoas confundem, lá, como estavas a dizer, a intensidade de esforço com a intensidade, ou seja, a percepção subjetiva que temos ao esforço, e a realidade é que se nós fizermos pausas mais curtas, a nossa percepção sobre o esforço vai aumentar porque nós não vamos conseguir realizar determinado tipo de trabalho porque não tivemos o descanso suficiente para
progredir a nível das cargas ou manter aquela carga naquele exercício e ficamos com aquela ideia, porra, estou a fazer este exercício com este peso, já não consigo fazer as 10 repetições que fiz na série anterior, se eu preciso na série seguinte ainda tenho que diminuir o peso e também com pausas curtas é normal que haja ali um aumento da frequência cardíaca, que haja mais sangue a ser bombeado para o músculo devido também à acidose muscular que é gerada devido à não recuperação entre séries e devido ao maior volume de trabalho e acaba por trazer essa sensação. É como aquela questão e aquela mentalidade que as pessoas acabam por ter: se não suei, o treino não foi bom. É claro que uma pessoa durante o treino vai acabar por suar. É claro que nós poderemos manipular algumas variáveis para suarmos mais ou suarmos menos. Mas há pessoas que acabam por ficar com aquela ideia do se eu não suei, o treino não prestou. Mas também há outra população, por assim dizer, também existem mulheres que acabam só por fazer treino funcional, acabam por fazer treino que não querem, entre aspas, suar e pronto, mas aí acaba por ser o oposto nesse sentido. E a realidade é que ali no meio termo é que acabamos por estar bem e também até atingir os melhores resultados no médio e longo prazo. Perceber também o que é a questão. Quanto mais força nós ganharmos, né, também vamos demorar mais tempo a perder essa força. Porque uma coisa é, eu antes da pandemia fazia, lá como estavas a dizer, tinha força para fazer o agachamento com 200 kg. Outra coisa era eu antes da pandemia ter apenas força para fazer o agachamento com 100 kg. É claro que quando eles retomarem, se for preciso, aquele que fazia com a força para os 200 kg, não vai começar com os 200 kg, como é óbvio, mas se for preciso, está à vontade para começar com 100 kg e em 3, 4 semanas vai ter uma progressão fácil e vai voltar aos níveis de força anteriores. E como os níveis de força eram maiores, também ele, quando voltar, volta lá para cima. Já o outro, na outra situação, em que só levantava os 100 kg, é normal que não vá, na mesma situação, não vai conseguir voltar com os 100 kg, só preciso tem que baixar ali para os 50, numa progressão de cargas também em algumas semanas vai conseguir recuperar a força, só que um acaba por estar focado mais na progressão a longo prazo e no ganho de força e com isto também no ganho de massa muscular, e o outro acaba por cometer erros naquilo que é a estrutura do treino, depois não chega a certo ponto, não consegue progredir nas cargas devido à fadiga toda que é gerada, e então o que é que acontece? Fica-se ali pelos 100 kg, pronto. E então depois, quando há estas paragens forçadas, é normal que na situação 1 que haja uma perda, mas a perda também vai ser sempre consoante ao nível em que a pessoa estava. Logo, se uma pessoa está num maior nível, quando regredir, não vai regredir tão baixo como a outra pessoa que está num pior nível. Sem falar depois também na questão de, e isto também já sabemos, através da evidência científica, e eu acabo por falar muito nisto mais para as mulheres, porque há muito aquela filosofia que só os exercícios multiarticulares chegam para maximizar a hipertrofia, mas a realidade é que se nós não realizarmos os exercícios multiarticulares com uma intensidade superior a 60% do RM, e se não tivermos a amplitude necessária, isto quer dizer o quê? É fazer exercícios como o peso morto, como o agachamento e mesmo como a elevação pélvica, que apesar de ser um exercício isolado para glúteo, se nós não realizarmos estes exercícios com uma boa carga, com uma intensidade superior aos 60% e até mais, nós não vamos conseguir ter ali um recrutamento efetivo das fibras para maximizar o glúteo. E, sem falando nesta questão, e como tu acabaste por dizer, quanto mais nós progredimos a nível da força, ou seja, quanto mais peso nós conseguimos colocar em determinado exercício, quer dizer que temos mais força, também, consequentemente, vamos ganhar mais massa muscular. Só que o que é que acontece? Muitas pessoas não conseguem ter esta progressão a nível das cargas, e vamos entrar aqui um bocadinho, lá está, da questão do erro, não conseguem progredir a nível das cargas devido ao excesso de volume que acabam por ter no treino, devido às pausas curtas e também devido depois a um próprio controle efetivo sobre as variáveis do treino. Ou seja, muitas pessoas acabam por não ter um diário de treino, acabam por não registar as cargas e muitas vezes acabam por treinar no feeling, acabam por treinar consoante aquilo que se sentem naquele dia. E às vezes, se é um dia que têm mais energia, acabam por colocar mais carga, ou até
não colocam mais carga e fazem mais exercícios, e se é um dia que têm menos energia, se for preciso até vão diminuir na carga e às vezes para tentar compensar vão fazer mais exercícios que acaba por ser aí o efeito errado. E só para percebermos, dar aqui esta informação que acaba por ser mais científica, que é a carga acaba por ter o efeito independente para ativar as vias sinalizadoras da hipertrofia. Ou seja, nós só com a carga já vamos conseguir gerar hipertrofia, mas tem de ser com cargas elevadas. E aqui entra a questão da magnitude da carga. E também precisamos do quê? Duração também da carga, ou seja, também necessitamos de determinado volume se quisermos maximizar a hipertrofia. Então, tanto a variável da intensidade como a variável do volume andam sempre ali de mãos dadas, por assim dizendo, se nós quisermos maximizar aquilo que é o ganho de massa muscular. E isto está tudo relacionado com a parte fisiológica do nosso organismo, está relacionado com as respostas que nós vamos ter ao treinamento. E quando nós treinamos com uma intensidade elevada, nós vamos ter estas respostas acentuadas a nível daquilo que é as vias sinalizadoras da hipertrofia. Quem tiver curiosidade em pesquisar mais sobre estes termos, também pode ir pesquisar a questão da mecanotransdução, que é aquilo que acontece quando nós estamos a utilizar força e o nosso músculo tem uns sensores que vão sinalizar estas tais vias, e isto dá-se através do processo da mecanotransdução, mas nós também não queremos entrar aqui em estes pormenores porque acaba por, ou seja, para o público que nos acompanha, não é assim tão interessante estarmos a falar sobre isto e acho que não vai acrescentar valor nenhum. Por isso, João, aí falar aqui da questão da malta já estar a exagerar ou seja, no volume de treino nesta primeira semana, estar ali a treinar já até à falha e enquadrar aí como é que isso vai ser prejudicial ao longo das semanas para conseguirmos progredir na carga. Sim, esse erro que tu estavas a dizer, não só treinar até à falha, mas já com uma quantidade de um volume muito grande, foi algo que eu observei também esta semana. O pessoal entra lá, mesmo pessoal jovem, se calhar dos seus 16, 17 anos, se calhar começou agora a treinar, o pessoal chega lá e quer logo fazer com a máxima carga que consegue, execução às vezes errada, treinar até à falha, fazer 4 séries por exercício, 5, 6 exercícios para um grupo muscular, e isso não é bom para eles, não é bom para eles, e eles iriam evoluir muito mais se no momento inicial eles baixassem a carga, fizessem com a técnica adequada de movimento e fizessem menos séries, porque seria muito mais interessante e eles iriam conseguir, com toda a certeza, com um volume de séries muito mais baixo, ter progressão de carga. Porque é como tu falaste, o pessoal já vai, em vez de fazer 4, poderia fazer 2. Mas o pessoal quer é logo fazer 4. Acha que quanto mais, agora no início, quanto mais melhor. E descansa um pouco entre séries. O que é que vai acontecer? Não têm tempo de recuperar de uma série para a outra. Acabam, ou às vezes, não aumentar o peso, manter aquele peso com que estavam na série anterior, ou em alguns casos mais drásticos, ter que reduzir o peso de uma série para a outra, porque sentem-se que já não iam conseguir chegar às repetições que estavam a fazer anteriormente. Exatamente, e muitas vezes até acabam por diminuir as repetições e diminuir a carga. Temos que perceber também uma coisa, principalmente para os indivíduos que são iniciantes, que não necessitam de um grande volume de treino. Isto acaba por ser um erro crasso, e este erro é tanto para os iniciantes como, por exemplo, quem passa por um período de paragem forçada, não necessitam de um grande volume de treino agora que estão a voltar, e muitas vezes aquele volume excessivo que têm, que vai gerar uma fadiga excessiva, e aquilo que está demonstrado é que o aumento da síntese proteica devido a esta fadiga que é gerada vai servir para reparar a fadiga e não para ganharmos massa muscular. E se eles, em vez de fazerem dessa forma, se realizassem os exercícios com menos séries, se progredissem de forma estável de carga ao longo das semanas e se descansassem mais entre as séries, porque o que é que acontece? Eles acham que têm que fazer aqueles 7, 8, 9, 10 exercícios, não é? Têm tempo limitado para treinar, como é óbvio, então para conseguirem fazer aqueles exercícios todos, o que é que eles pensam? Tenho que descansar pouco tempo, senão vou estar aqui 3 horas no ginásio.
E então, para conseguirem fazer fazer os exercícios todos, acabam por descansar aos 30 segundos. E era preferível fazerem metade dos exercícios, era preferível descansarem mais entre séries e se tivessem que reduzir, reduziriam sim o número de séries e não o tempo de descanso. E estes acabam por ser erros crassos que vai prejudicar imenso na progressão de cargas. E isto para percebermos porquê. Porque é durante os intervalos das séries, porque nós, quando estamos a realizar força, quando estamos ali a realizar um exercício para 10 ou 12 ou 15 repetições, estamos a utilizar uma determinada carga, nós vamos ter o recrutamento a nível muscular e o nosso músculo vai ter que ter o quê? Energia para conseguir fazer, para realizar aquele trabalho. E é nas pausas que nós vamos reestabelecer as nossas reservas energéticas. E aqui não é só a questão do ATP, é a questão também do glicogênio muscular e também a questão da tal acidose muscular que é gerada durante o exercício, ou seja, durante aquelas repetições, nós vamos acumular resíduos metabólicos e também é quando nós estamos a descansar que vamos levar estes resíduos para a corrente sanguínea e depois eles vão ser levados para o fígado. Mas para perceberem que se nós estamos a reduzir ali a pausa, todos estes processos que acontecem na pausa para conseguirmos ter energia para o nosso músculo contrair na série seguinte, para conseguirmos realizar com aquela carga para as mesmas repetições ou até mesmo aumentar a carga, no sentido de se fizermos uma pirâmide decrescente, ou seja, se começarmos em 15 repetições, passarmos para as 12, depois para as 10, depois para as 8, por exemplo, e em cada uma das séries aumentarmos a carga, e porque vamos fazer menos repetições, então vamos conseguir aumentar a carga. E acaba por ser também um método para o ganho de força que também é eficaz. E se nós não damos o tempo de descanso entre séries suficientes, nós também não vamos conseguir progredir a nível das cargas. E nada adianta nós estarmos a fazer demasiados exercícios se a única coisa que nós vamos estar a recrutar devido à fadiga que é gerada são as fibras de tipo 1, porque estas fibras é que vão ter a capacidade de serem recrutadas quando estamos sobre este estado de fadiga. E acaba também por existir muito aquele erro para o pessoal que acaba por já estar mais tempo no ginásio, que é aquela sensação do pump, treinar através da sensação do pump. E muitas vezes nós, para termos esse pump, e que acaba por ser quase um sinónimo da acidose muscular, o que é preciso? É só realizar muitas repetições, diminuirmos ali o tempo de pausa e automaticamente vamos começar a sentir essa sensação. E essa sensação não é nada mais, nada menos do que isso. Só que isso não vai gerar uma hipertrofia significativa, porque depois também há dois tipos de hipertrofia e atenção, eles ocorrem em simultâneo. Porque é tal situação, temos a hipertrofia sarcoplasmática, que basicamente é ali o aumento do volume do sarcoplasma e do seu conteúdo, que muitas vezes é glicogênio muscular e é água, e quando nós deixamos de treinar vamos perder algum glicogênio muscular, vamos perder água, e depois o que é que vai acontecer? Parece que vamos murchar, e era isso que tu tinhas dito no início da live. Quem acaba por ter uma maior hipertrofia miofibrilidade acaba por, quando para, conseguir manter aquele aspecto, aquela densidade muscular por mais tempo. E estas duas ocorrem ao mesmo tempo. É claro que se nós tivermos um treino que vai provocar uma maior acidose a nível muscular, vamos ter ali uma maior hipertrofia a nível do sarcoplasma. E isto porque nós vamos imaginar, explicar aqui muito rápido, e vamos imaginar que seria o meu músculo. E quando eu estou a treinar, eu vou treinar com esta sensação do pump e ele vai inchar, certo? Porquê? Porque vamos ter lá mais líquido, vamos ter o acúmulo de resíduos metabólicos, isto está a desfocar, resíduos metabólicos, e ele vai fazendo isto. Então o que é que o nosso organismo vai fazer para se adaptar? Porque ele vai interpretar esta situação como um stress, como algo que é prejudicial. Então o que ele vai fazer é aumentar assim o tamanho ali do sarcoplasma, mas as fibras que são responsáveis pela contração muscular e pela força muscular situam-se cá no meio. E então aquilo que vai acontecer é que o nosso músculo vai crescer, mas estas fibras vão ter ali um crescimento menor, e se nós optarmos pela progressão das cargas, o que é que acontece? O nosso sarcoplasma vai aumentar, mas não tanto, mas as fibras que estão cá dentro vão ter uma maior hipertrofia e efetivamente acabam por ser essas fibras que vão ter depois, que nos vão fornecer o aumento a nível de força e que a sua densidade também
vai dar aquele aspecto mais denso, por assim dizendo. E isso acaba por ser também importante falarmos nisto, porque a malta quer ir para o ginásio, como tu disseste, pausas curtas, excesso de exercícios, sentir ali o músculo a arder e depois, ao final de 6 meses, acabam por estar iguais, estão a treinar da mesma forma e não existiu progressão nenhuma, porque também não conseguem progredir nas cargas, porque não estão a fazer as coisas da forma correta. Sim. Sim, fazer progressão de carga não é algo assim tão complexo como às vezes muita gente acha. Às vezes as pessoas aumentarem 1 kg de cada lado já é progressão de carga. Pessoal, o problema é que as pessoas acabam por tens que aumentar a carga. E pensam logo, tem que aumentar a carga 5 kg de cada lado, 10 kg de cada lado. E não, 1 kg, meio quilo, 2 kg. Aquelas bolachas pequeninas que há no ginásio quase ninguém usa. Essas bolachas também têm utilidade. Ou, por exemplo, se a pessoa hoje fazia 8 repetições com 100 kg e na próxima semana já faz esses mesmos 100 kg, mas para 10 repetições, já é progressão de carga. E ter um diário de treino, como tu falaste, é muito, muito, muito bom para quem quer aumentar a carga. Porque a pessoa vai olhar ali e vê, vou fazer spin plano, a semana passada fiz com 50 kg. Ok, então ficou 50 para 8. Então hoje tenho duas opções para os 50 kg. Ou posso manter os 50 e tentar fazer 9 repetições, que já é uma repetição a mais, já é bom. Ou então meter 52 kg, 1 kg de cada lado, e tentar fazer 2 repetições. Porque muitas vezes também quem quer fazer progressão de carga ou não ter o diário de treino, obviamente nós temos tanta coisa no dia-a-dia a acontecer que o mais natural é nós não nos lembrarmos de todas as cargas que fizemos em todos os exercícios. E por isso ter um diário de treino permite-nos poder parar, olhar e o que é que eu fiz? Ok, fiz isto, então vou tentar melhorar. Exatamente, e esse acaba por ser, como tu disseste, o maior erro nesses casos é a mesma questão da mentalidade de achar que a progressão de cargas é 5, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. E essa progressão de cargas só vai existir ao longo do tempo. Ou seja, ao final de um ano, sim, nós vamos conseguir ter uma progressão de 20 quilos em determinado exercício. E quanto mais treinados nós formos, mais lenta vai ser essa progressão e também mais difícil vai ser essa progressão. Também, o que é que acaba por acontecer? Numa fase inicial, os ganhos de força também acabam por ser mais rápidos, principalmente para quem consegue, para quem faz as coisas da forma correta. E conseguem atingir ali bons níveis, ao final de um ano, 2 anos, acabam por ter ali um desenvolvimento de força que acaba por ser quase 80% daquilo que vão atingir a nível do treino. O que é que depois se torna difícil? É que acabam por procurar ali outros estímulos, acabam por começar a ter ideias erradas sobre como é que deveria de ser o treino e também muitas vezes associam à carga um aspecto negativo, como por exemplo quem treina com carga vai ter determinada lesão. No caso das mulheres, quem treina com carga acha que vai ficar como os homens e não é nada disto que acontece, nem é nada disso que vai acontecer. Principalmente para as mulheres, quem treinar com carga vai, por norma, atingir os objetivos que tanto deseja. O que é que nós vemos maioritariamente? Mulheres que acabam por estar insatisfeitas com a forma física, muitas vezes também têm medo de treinar com cargas. E isto acaba por ser uma realidade. E muitas vezes elas olham e acabam por ter como referências determinados corpos, determinadas estéticas, e essas estéticas pertencem em pessoas que treinam com carga, certo? Só que acabam muitas vezes por ter aquele medo de progredir nas cargas e acabam por então muitas vezes até desistir do processo em si. Ou então acabam por criar vícios de treino, como o vício de ter que fazer demasiados exercícios, o vício de ter que fazer as pausas curtas, achar que sentir aquela dor muscular no dia a seguir ao treino, que é algo que é estritamente necessário para que o treino tenha sido bom, e muitas vezes estes indicadores não são os melhores para estarmos a avaliar o treino. E para avaliarmos o treino, os melhores indicadores é a progressão do mesmo e é as variáveis do mesmo. Ou seja, se eu ao final de 2 meses eu conseguir progredir a nível das cargas, quer dizer que estou no bom caminho.
Se eu ao final de 2 meses não progredi em carga nenhuma e realizei sempre as mesmas repetições, quer dizer que alguma coisa está mal, que alguma coisa está errada. E às vezes até pode ser o acompanhamento, atenção, porque eu já falei, já tive contato com pessoas que apenas seguiam aquilo que acabava por estar no plano, e eu quando percebi como é que era o plano e que nada mudava, aquilo que eu disse foi, olha, mas o treino para dar resultado, ele tem que progredir. E a progressão do treino não é mudar os exercícios todos, como muitas pessoas acabam por achar que é. Não é estar a introduzir ou a colocar 4 exercícios novos. Não, é sim aquilo que tu disseste, ir progredindo nas cargas ao longo das semanas. Se não progredimos numa semana as cargas, se mantivermos as cargas da semana anterior, tentamos fazer mais uma repetição ou duas. Também é, por exemplo, em semanas que temos menos tempo para treinar, fazer o quê? Ok, nós temos ali aquele tempo de pausa que por norma há de girar ali à volta dos 90 segundos. Quando temos mais tempo, poderíamos fazer os 120, 150, até 180, tudo bem. O que é que pode acontecer? Uma semana que temos menos tempo para treinar, ok, vou reduzir aqui a pausa, vou reduzir e vou tentar manter a carga e manter as repetições. E essa também acaba por ser também uma forma de progressão. Porquê? Porque demos ali menos tempo para o nosso músculo recuperar, mas se nós conseguimos efetivamente realizar aquele trabalho para aquelas repetições e para aquele peso que foi igual ao da semana anterior, quer dizer que também houve uma progressão. E isto tudo são formas de progredir a nível do treino. Só que se as pessoas não têm aquele controle sobre o treino, se não registram as cargas, não registram as séries, não registram as repetições e acabam só por ter aquela estrutura fixa, é normal que depois também não consigam progredir no mesmo e que até às vezes acabam por dar aquele feedback que o treino é chato, que o treino é sempre igual e que o treino não muda. E a realidade é que vocês que estão desse lado não podem estar à espera que o treino mude para terem motivação, porque se isso não, dessa forma vocês não vão conseguir atingir objetivos, não vão conseguir atingir os resultados que pretendem, e aquilo que vai dar motivação são os resultados que nós atingimos. Depois poderemos colocar ali micro-objetivos, por assim dizer, a nível do treino, a nível das cargas. Por exemplo, se eu hoje faço determinado exercício com determinado peso, eu daqui a 6 meses, por exemplo, quero estar a fazer com mais 10 quilos, por exemplo, ok, o que é que eu tenho que fazer até lá? E dessa forma vão conseguir, sim, o treino vai se tornar mais desafiante. Ao treinarem com carga, obrigatoriamente vão ter que descansar mais entre as séries e o descanso não vai ser chato, o que é o feedback que acaba por ter de muitas mulheres, acaba por ser esse. Não sei se tens essa noção, que é, por exemplo, elas acabam por não treinar com carga suficiente, então também não vão gerar ali uma grande fadiga. Então o que é que acontece? O facto de terem que descansar acaba-se por tornar chato, o que é normal. No entanto, se elas aumentarem a carga, se experienciarem ali já uma fadiga maior a nível do organismo e a nível muscular, vão precisar daqueles segundos extra, daquele minuto a mais, daquele minuto e meio a mais para conseguirem manter ou progredir na carga. Por isso é a tal situação, acaba aqui por ser uma questão de mentalidade e também de consciencializar as pessoas para este tipo de situação, porque a realidade é que muitas vezes os treinos não estão estruturados da melhor forma para determinados objetivos. Eu acabo por lidar muito mais com o público feminino e a maior parte das mulheres acabam por querer desenvolver o glúteo e os posteriores, porque o quadríceps acaba por ser mais fácil de desenvolver, são os músculos que olham quando treinam, são os músculos que acabam por se sentir mais e até acabam por criar ali uma afinidade com o mesmo e treinam mais vezes, ou seja, há ali um volume maior para o quadríceps e acaba por desenvolver mais. O que é que acontece? Cria um desequilíbrio para a parte posterior e então muitas vezes querem desenvolver os glúteos e os posteriores. Só que os treinos, muitas vezes, quando eu observo, não estão estruturados para esse objetivo, porque falta manipular determinadas variáveis. Muitas vezes aquilo que eu acabo por ver em determinados treinos até parece que é uma salada russa que tinham um saco com determinados exercícios e foram sacando os exercícios e olha, o meu treino agora é assim e não há uma sequência lógica, não há ali uma maximização do recrutamento, seja a nível das fibras do glúteo como do posterior e muitas vezes devido a estas situações acabam por não conseguir atingir os objetivos que desejam. E depois acaba por ser também ali um ciclo negativo, que há outras situações que vão estar implícitas
que é a questão de, muitas vezes há o medo da balança, o medo associado à questão da balança, e a realidade é que quando a mulher ganha massa muscular vai aumentar o peso, e muitas vezes muitas mulheres têm medo de aumentar este peso, e aquilo que vai acontecer é que às vezes acabam por restringir a nível da alimentação e não fornecem o suporte nutricional necessário para o ganho de massa muscular, e então isto acabam por andar ali numa montanha russa, muitas vezes desmotivadas porque não conseguem atingir aqueles resultados e também com razão, porque tem que existir alguém que oriente e que esteja deste lado a dizer o que é que estão a fazer mal, o que é que estão a fazer bem e aquilo que podem melhorar. Sim, Eu não sei aí se, por exemplo, até vou dar o exemplo prático. Eu esta semana vi no ginásio uma mulher com o objetivo de emagrecer que passou o tempo todo na passadeira, por exemplo. Vi outra mulher que queria ganhar massa muscular e em vez de estar a treinar com carga, estava a fazer um exercício, ou seja, uma bicep de leg extension com posição isométrica de agachamento durante 30 segundos, só para teres uma ideia destes erros, pronto. sim. Sim, na verdade existem muitos erros. Na estruturação do treino eu vejo bastantes erros. Como tu falaste, às vezes tem pessoal que faz acompanhamento também e passa lá um plano para 2 meses ou 3 meses, por exemplo, em que o treino está aqui, toma, é isto, tu vais fazer isto exatamente igual durante estes 3 meses. E obviamente que assim a probabilidade da pessoa evoluir é muito menor, como nós sabemos. Obviamente que nós fazer a periodização de um treino, chegar ali, passar 2, 3 semanas, alterar, fazer ajustes, pode ser no volume, pode ser na intensidade, obviamente dá mais trabalho, mas também é um trabalho muito mais completo que vai gerar muito mais resultados à pessoa que está a pagar por determinado serviço. Porque é fácil alguém chegar e dizer, está aqui o treino, toma, agora durante 3 meses desenrasca-te, por assim dizer, não é? E é muito isto. A pior coisa que eu já ouvi dizer foi presencialmente que eu ouvi, foi uma pessoa que pagou um serviço de um profissional que era, penso eu, dieta e treino na altura. A pessoa passou a dieta à pessoa e o treino, eu ouvi no ginásio, foi a dizer, tu sabes treinar, então não te preciso de passar o treino. Foi a coisa mais bizarra que eu já ouvi. Mas como estas situações, acredito que existam bastantes mais. Em relação também à estruturação dos exercícios, é como tu falaste, uma mulher não vai ficar com os braços grandes por fazer um exercício de bíceps. Não vai ficar com um ombro gigante por fazer um exercício de ombro. E é algo muito comum que nós ouvimos, mais presencialmente, metia lá as pessoas a fazer um exercício de bíceps ou tríceps, e a pergunta mais comum que eu ouvi era: mas eu vou fazer este exercício e não vou ficar com o braço grande? Não, não. É só um exercício, calma. E é algo muito mais comum nas mulheres pensarem que fazer um exercício de tríceps, bíceps, peito, ombro, vai deixar logo com o braço do tamanho de um homem. Se para nós homens já é difícil ganhar braços ou outro músculo qualquer com um volume grande, não é mulher com um exercício que vai ganhar massa muscular igual à do homem. Exatamente, até porque aqui há as diferenças hormonais e são essas diferenças que vão trazer esta resposta diferenciada. Mas é a tal situação, dando aqui o exemplo e entrando aí na questão do braço, muitas mulheres acabam por ter aquele complexo com a gordura ali na zona do tríceps, ou seja, que até lhes chamam o músculo do adeus. Uhum. E muitas vezes não querem ter essa gordura, mas acabam por ter medo de treinar, por exemplo, o braço. E a realidade é que o que é que acontece? Nós retiramos aquela gordura toda, basicamente aquilo que vai ficar, se não existir ali alguma hipertrofia a nível dos braços, é que vai ficar só o osso. Sim. E a realidade é esta, ou seja, e nós poderemos observar isto onde? Nas mulheres que acabam por ser mais magras. Muitas vezes tu olhas para uma mulher que é muito magra e acaba por ter o braço, tu muitas vezes nem notas, se ela não treinar, nem sequer notas definição muscular. Parece porque é normal, aquilo ainda tem ali um bocadinho de gordura, mas os braços acabam mesmo por ser magros, finos.
e é claro que ela vai ter problemas à mesma com o músculo do adeus, porque basta ganhar um bocadinho de gordura e vai ficar lá. Agora, se nós tivermos uma mulher que treina braços e que tenha ali alguma definição muscular, mesmo que tenha gordura, essa gordura já não vai estar ali solta nem em excesso. E muitas vezes, quando acabam por perder gordura, acabam por ficar com o braço ali definido, o que não é, o que nem sequer vai chegar perto no braço de um homem, atenção. E a, Sim, e sim. a, e a realidade é essa. E, mas acabam por ter este medo associado, e isto muitas vezes nós temos que lidar com estes medos, temos que saber e lidar da melhor forma e também fazer com que percebam que as coisas não vão acontecer como muitas vezes que acham, que é a tal situação. Se eu fizer este exercício eu vou ficar igual a um homem. Não, não vais. Não vais porque tu tens menos 10 vezes testosterona que aquilo que um homem tem. E logo o teu potencial para hipertrofiar é muito menor que o potencial de um homem. Logo, se tu fizeres este exercício e aquele, tu não vais ficar igual ao homem. A única coisa que vai acontecer é quando tu perdes a gordura, não te vais achar demasiado magra e até vais gostar de utilizar t-shirts de alça, de utilizar vestidos, por exemplo. E só que o que é que lá está a situação? Acabam por ter medos, acabam por não fazer as coisas e depois não conseguem atingir esses resultados. Muitas vezes também é aquilo que vai dar a tal motivação para fazer aquilo que tem de ser feito e mesmo para criar uma rotina. E não é normal, por exemplo, uma mulher começar a treinar os membros superiores e gostar de treinar membros superiores. Há mulheres que estão habituadas ao treino, criaram a rotina e que adoram treinar membros superiores. E claro que têm a perfeita noção que não vão ficar iguais a um homem. Então, Claro. e por isso é que elas também acabam por gostar, porque isso também, se elas achassem que iriam ficar igual a um homem, também de certeza que não iriam treinar dessa forma. Sim. E depois também. E Diz. diz, Diz, não, não, diz. podes dizer. E depois também tem Ia aquela. dizer, Diz, força, força. Não, ia fala. dizer que depois associado a estes medos, né, o medo de treinar, depois é o medo de comer, e acabam por fazer muitas coisas erradas também nesta parte da alimentação. São N mulheres que acabam por ter medo de comer hidratos de carbono. E se tu dás ali uma ingestão um bocadinho mais alta, já estão a achar que vão engordar quando isso não vai acontecer dessa forma, nem da forma que elas acham. E às vezes só o passar pela experiência é que vão conseguir perder esses medos. Sim. Tem aquela situação, né? Muitas mulheres, eu acho que isto é uma coisa que se observa mais nas mulheres, que é quando uma mulher quer emagrecer, ela quase que deixa de lado o treino de musculação. Ou seja, ela foca-se única e exclusivamente em fazer cardio. Ela pode, e não só fazer cardio, mas com praticamente passar fome. E isso não seria necessário, porque ela com a dieta muito restrita, fazer muito cardio, não fazer musculação, ela pode emagrecer, pode, mas vai perder massa muscular, vai perder gordura e vai ficar flácida. Enquanto uma mulher que, por exemplo, ela quer emagrecer, mas ela faz musculação conjugada com cardio, só o facto de fazer musculação, ela vai ter que comer mais. Ou seja, vai ter mais rendimento, mas vai continuar a emagrecer mesmo comendo mais. Ou seja, ela vai ter mais rendimento no treino, vai ganhar massa muscular, ao perder gordura não vai parecer tão flácida, porque tem músculo e a outra que não fez musculação não tem, vai ter mais rendimento, vai ter mais disposição e vai ser uma pessoa mais feliz, porque come mais também. Exatamente. Várias clientes com esse mesmo feedback, a questão de. Porque é que acontece muitas vezes? Muitas vezes aquilo que acontece é a mulher tenta restringir até determinado ponto e depois não consegue restringir tanto que vai acabar por extrapolar. Ou Sim, seja, e isto é bastante normal, chegarem a determinados momentos em que acham ou que fazem uma restrição tão grande e acabam por sentir tanta fome e por terem uma saciedade tão pequena que aquilo acaba mesmo por ser algo que não é sustentável e estão quase apenas a bater com a cabeça na parede a tentar fazer aquilo. Só que chega a determinados períodos e acabam por extrapolar e ter ingestões ali malucas que acaba por ser uma forma de compensação
que o nosso organismo também acaba por ter para se defender, e desta forma muitas vezes até acabam por criar más relações com a comida e acabam por ter mesmo estes sentimentos negativos que a nível do futuro também são sentimentos que têm que lidar com os mesmos. E a realidade é que, apesar de acharem que estão a fazer as coisas da forma correta e até verem os números na balança a descer e ficam muito contentes com isso, só que os números da balança a descer não é apenas gordura, também é água, também é glicogênio muscular, também é músculo, e depois é a tal situação, quando chegam ali à parte mais insustentável do processo, ainda se vêem com algumas gorduras, apesar de estarem mais magras, só que vêem-se bastante flácidas. E depois o que é que associam? Muitas vezes quando fazem estas dietas, o que é que fazem? Restringem os hidratos de carbono. Então, qual é que é a ideia que fica associada? Depois, quando voltam a comer, voltam ao normal, voltam a comer os hidratos de carbono. E então voltam a engordar. Engordaram porque começaram a ingerir mais calorias e nem sequer está relacionado com os hidratos de carbono. Só que ficam com essa ideia associada. Eu quando não comi hidratos de carbono, eu emagreci. Eu voltei a comer hidratos de carbono, eu engordei. O que é que eu associo? São os hidratos de carbono que engordam. E não são os hidratos de carbono que engordam. Fazer as coisas mal feitas, sim, é que vão engordar. Porque o que é que acontece a uma mulher? Vou dar aqui o exemplo. Uma mulher que treina, faz o treino de força, pode fazer o seu cardiozinho e tem ali um déficit calórico ligeiro e há dias que até tem uma ingestão superior para conseguir ter energia para a semana de treinos. O que é que acontece a esta mulher deste lado? E temos esta mulher que vai fazer essas restrições todas a nível dos hidratos de carbono, vai deixar de fazer o treino de força, vai fazer o treino cardio, vai passar demasiadas horas em restrições e além da felicidade de cada uma, que esta vai ser muito mais feliz do que esta, porque esta está num processo sustentável e esta não vai gerar frustrações nem sentimentos negativos com a alimentação e esta vai, e muito importante, esta vai continuar a maximizar as suas reservas de glicogênio a nível muscular. Porquê? Está a fazer treino de força, está a ganhar massa muscular, vai ter uma maior capacidade para armazenar a glicose, os hidratos de carbono, no músculo. Além de ter uma maior atividade, de utilizar mais glicogênio a nível muscular, que esta vai utilizar mais do que esta, porque esta faz treino de força e esta não. Logo, esta pode ter uma maior flexibilidade alimentar. Esta, como deixou de comer os hidratos de carbono, o organismo também não precisa de armazená-los. Se não precisa de armazená-los, as reservas de glicogênio muscular vão baixar. A quantidade de água no músculo também vai baixar. E depois, o que é que acontece? Cada vez que esta pessoa ingerir hidratos de carbono, a sua capacidade para armazenar já não vai ser tão elevada e o que é que vai acontecer? Vai acumular sob a forma de gordura. Esta, por sua vez, não, se até treinou nesse dia, a maior parte dessas calorias até vão ser utilizadas para reabastecer essas reservas de glicogênio muscular e nós temos assim depois a sustentabilidade a nível do processo. Porque se nós virmos isto numa linha contínua e ao longo do tempo, quem é que vai ter um processo mais sustentável? Quem é que vai poder comer mais? Quem é que vai se sentir mais feliz? Enquanto que esta vai estar num caminho, por assim dizendo, num caminho para a infelicidade e para um caminho que não vai gostar do resultado final e muitas vezes, já além do resultado final, depois retomam aos hábitos anteriores e acabam até por ganhar mais peso que aquilo que tinham. Porquê? Porque ela adaptou-se ao déficit, o metabolismo basal diminuiu, perdeu massa muscular, também não necessita de gastar tanta energia, e mesmo todos os processos a nível da metabolização dos hidratos de carbono que esta tem, esta deixou de ter porque deixou de os ingerir. E aí o nosso organismo é uma máquina de adaptação, por assim dizer, e se nós deixamos de dar alguma coisa ao nosso organismo, ele também deixa de produzir as enzimas necessárias para metabolizar aquele tipo de substrato e também deixa de armazenar aquele tipo de substrato. E o nosso organismo é uma máquina eficiente a esse ponto, e às vezes as pessoas não têm consciência que aquilo que estão a fazer afeta profundamente o funcionamento do nosso organismo. Sim. Sim, é muito importante o que tu disseste, porque a coisa mais importante que vai levar alguém, a meu ver, a ter resultados é a consistência. Se um tipo de dieta, se um tipo de estilo de vida, por assim dizer, é insustentável, ou seja, se a pessoa zera os hidratos por completo ali durante a semana, faz horas intermináveis de cardio, vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir mais continuar isso. Enquanto a outra pessoa tem hidratos, não faz horas intermináveis de cardio, treina, essa pessoa, não tendo se calhar um déficit tão grande, vai conseguir evoluir mais porque ela vai ter uma evolução contínua.
enquanto a outra pessoa vai lá fazer a dieta 1, 2 semanas. Ao fim de 1, 2 semanas é como tu disseste, vai estar a bater com a cabeça nas paredes para conseguir fazer aquele plano. Vai chegar a um ponto que já só pensa em comida, comer fora daquele plano, e quando sair da dieta vai comer tudo o que lhe aparecer pela frente e vai estragar aqueles resultados de 2, 3 semanas muito facilmente. Exatamente, porque muitas vezes aquelas 2, 3 semanas em que a pessoa acabou por perder foi mais água, mais o tal glicogênio muscular, perdeu ali alguma gordura sim, mas a pessoa fixa-se tanto na balança, não é? O que é que vai acontecer? Eu perdi 4 quilos em 2 semanas, mas depois vai extrapolar na ingestão de comida e vai ganhar ali 3 quilos. Porquê? A maior parte acaba por ser retenção hídrica e as pessoas nem têm esta consciência, retenção hídrica e a quantidade de comida que acabam por ter dentro. Né? Porque uma pessoa ao extrapolar vai ingerir ali, se for preciso, 1 quilo de comida ou 1,5 kg, e além de, quando acaba por extrapolar, são com alimentos que são ricos em sódio e vai ali aumentar a tal retenção hídrica. E a pessoa no dia seguinte vai estar 3 quilos mais pesada e atenção, não vai ser os 3 quilos de gordura, da mesma forma que aqueles 4 quilos não equivalem a 4 quilos de gordura e têm que ter consciência disto. Perder gordura leva e demora mais tempo, nós não conseguimos perder 4 quilos de gordura em 2 semanas, muito desse peso é água e as pessoas acabam por não ter esta consciência. Então, quando extrapolam depois a ingestão alimentar, também vão ter aquele reganho de peso e muitas vezes vão achar que fizeram algo demasiado errado e que tiveram 2 semanas a sofrer para perder 4 quilos e fazem ali uma refeição e ganham 3 quilos e pensam logo, não posso voltar a fazer isto. Mas o que é que vai acontecer? Ao final de 2 semanas vai voltar a acontecer a mesma coisa. E começam a entrar neste ciclo, não é? E começam a entrar neste ciclo e depois associado a isto, como ela não está a ter rendimento do treino, como está a fazer ali um déficit excessivo, vai ao longo do tempo também perder massa muscular, o que também vai depois afetar a parte estética, e depois chega ao final de 8 semanas a fazer aquela restrição toda e já entrou naquele ciclo, ao final de cada 2 semanas acaba por extrapolar, acaba por, eu perdi 4 quilos, ganhei 3, depois perdeu 3, ganhou 2. Ou seja, ao final das 8 semanas a pessoa começa a achar, bolas, eu esforço-me tanto, faço não sei o quê e não posso falhar porque uma vez que eu como fora da dieta eu ganho quase o peso todo que perdi, e entram também, só olhar para a balança, começam a ficar demasiado fixadas naquilo que é os números da balança. E certeza que na prática também já observaste isto demasiadas vezes. Por norma, a maioria das pessoas que acabam por ser mais impulsivas, que acabam por querer os resultados para ontem, por norma, também são as pessoas que acabam por recorrer a medidas mais extremistas e acabam por ter como índice de avaliação fatores que acabam por ser bastante manipuláveis, ou seja, parece que é quase uma forma para se motivarem elas próprias, no sentido, se eu não vejo a balança a descer, tenho que mudar alguma coisa, tenho que comer mais, tenho que comer menos, tenho que correr mais, tenho que... Ou seja, estas pessoas têm uma maior tendência para ter estes comportamentos de extremos. Não Sim. sei se também observas isso na prática. Sim, eu concordo 100% contigo nesse aspecto. Normalmente as pessoas que querem os resultados para ontem também são pessoas, eu observo muito isto, não sei se também observas, que em 2 semanas entram, por exemplo, no acompanhamento, fazem 2 semanas lá, tudo certo, tudo a 100%, perdem, por exemplo, 2 quilos. 2 quilos em 2 semanas, obviamente não é tudo em gordura, mas 2 quilos em 2 semanas é um bom resultado. É muito positivo. Aí a pessoa na terceira semana, quando manda lá o relatório, esta semana já não tive não sei o quê, houve 2, 3 dias que já não fiz a dieta, comi muito nesses dias. E o peso já sobe um bocadinho, ou seja, em vez de ter perdido 2, no total já vai para aí só em 1,5. Vem a quarta semana, nesta semana comi, não fiz dieta num dia, não treinei nenhum dia, e o peso em vez de estar no 1,5, já volta lá se calhar para o que estava igual. E a pessoa aí perde a motivação completamente. Ou seja, porque a pessoa se calhar estava à espera de logo em 2 semanas perder 5, 6, 7 quilos. E nós sabemos que não é bem assim que as coisas... É muito complicado uma pessoa em 2 semanas, não tendo estratégias extremistas, perder tanto peso.
sabes qual é? Eu acho que o grande problema neste tipo de situações é as pessoas acharem que podem comer fora do plano alimentar, por assim dizendo, e achar que aquilo não vai ter prejuízo nenhum. E a realidade é que vai ter. E além disso, um plano bem estruturado é realizado de forma a que a pessoa tenha uma boa adesão e que não tenha necessidade de sair do plano, porque senão não valia a pena termos um plano alimentar. E para quem acha que com um plano alimentar a pessoa tem que estar a restringir todos os alimentos que gosta e tem que comer aqueles alimentos que não gostam, tirem isso da cabeça, porque vocês nunca vão conseguir estar o resto da vida a comer aquilo que não gostam e sem comer aquilo que gostam. E a probabilidade de fazerem isto, porque é normal tu eh, ouvires este tipo de comentários, de feedbacks. Estou farto de comer sempre o mesmo, estou farto de comer sem sabor, é sempre a mesma comida, é sempre a mesma coisa. E também poderia entrar noutro caminho, que era o caminho do. Mesmo que fosse sempre a mesma coisa, por norma, as pessoas acabam sempre por ter o mesmo dia a dia, acabam sempre no trabalho por realizar as mesmas tarefas. Mas isso não tem problema, porque sabem que ao final do mês elas vão ter aquilo que necessitam, que é o dinheiro. Então, e se queres atingir determinado tipo de resultados, porque é que também não acabas por ter essa mentalidade? E eu depois transfiro essa situação para um plano que é sustentável, porque não tens de deixar de comer pão, não tens de deixar de comer fruta, não tens de deixar de comer massa, de deixar de comer arroz, não tens de deixar de comer os alimentos que gostas, o chocolate, por exemplo. Tens é que controlar a ingestão de determinados alimentos e tens que ingerir mais de outro tipo de alimentos. Isso tem que estar depois enquadrado e adequado àquilo que é o gasto calórico diário e também àquilo que estás a fazer, porque isso vai depender também do teu dia a dia. A Filipa tinha perguntado aqui: o plano alimentar e passadeiro é suficiente para perder peso? Sim, é suficiente para perder peso desde que esteja em déficit calórico. Mas a questão aqui é perguntar que tipo de resultados é que desejas ter, Filipe. Se o objetivo é apenas perder peso, é possível. Se o objetivo for tonificar, ou seja, perder gordura e ganhar massa muscular, não vai ser possível. Tens que fazer algum tipo de trabalho de força. E depois, tudo está dependente do teu objetivo. Se tens o objetivo apenas, ok, eu quero perder ali 3 quilos e não preciso perder 3 quilos em um mês, posso perder 3 quilos ao longo do tempo. Ok, isso vai te permitir o quê? Uma maior flexibilidade alimentar, acabas por estruturar ali o teu plano e a tua rotina alimentar para aquele plano de acordo com aquele objetivo e fazes a passadeira e aumentas ali o teu gasto calórico diário através da passadeira e consegues perder o tal peso. Mas a questão aqui principal é: será que o teu objetivo está de acordo com esta tua rotina? Será que a expectativa, ou seja, o objetivo que tu desejas alcançar é possível apenas com a dieta e com a passadeira? Ou tens que realizar trabalho de força para ganhar massa muscular para atingir o objetivo que desejas? Porque a realidade é que muitas vezes, ok? Muitas vezes, e existe pessoas, e mulheres neste caso, que acham que querem perder peso, ok? E quando perdem o peso, muitas vezes não gostam-se de ver. E isto porquê? Porque apenas ao perder gordura, também acabam por perder volume. E acabam por ficar depois demasiado magras e muitas vezes acabam por ficar sem curvas. E isto acaba por ser um comentário bastante regular neste tipo de situações e perante as mulheres, que é o quê? Oh, eu ao menos quando estava mais gorda tinha curvas. Agora é só pele e osso e por isso é que eu também gosto sempre de dar este tipo de consciência, porque nós para termos ali algum volume, quando perdemos a gordura, nós temos que ter massa muscular. E é normal, principalmente aí quem acaba por recorrer a dietas mais extremistas, a perda de peso mais rápido, depois qual é que é o desejo dessas mulheres que já perderam a gordura que tinham para perder? O que é que costumam dizer, João? Mulheres que já perderam a gordura que tinham para perder. Eu acho que é, nesse caso, que agora estão muito magras. E querem o quê? Ganhar Querem massa ganhar muscular. massa muscular. Exatamente, e isso acaba por ser um processo quase normal.
Eu com estes anos de experiência e falando aqui também para a Filipa, eu posso enquadrar as mulheres em três grupos. E não levem isto para o sentido de categorizar, ok? Não tem nada a ver com esta questão de categorias, mas sim perceberem que acabam-se por enquadrar em grupos. Temos aquelas mulheres que acabam por ter mais gordura e querem perder a gordura e acabam por ter comportamentos mais extremistas, porque até querem as coisas demasiado rápido, esquecem-se é que não chegaram àquele ponto em 2 ou 3 meses, que foi ainda há alguns anos e mudanças de rotinas. Depois temos outro grupo de mulheres que acabam por ser as falsas magras, que são o quê? São mulheres que são magras, mas acabam por ser flácidas e também acabam por ter bastante celulite. Muitas vezes estas mulheres, este segundo grupo, acabam por ser mulheres que fizeram dietas extremistas e que fizeram alguns ou cometeram alguns dos erros que nós falámos aqui nesta live. E depois temos o terceiro grupo, que são aquelas mulheres que até treinam, só que acabam por quê? Cometer alguns erros a nível do treino, acabam por gostar mais, ou acabam por treinar mais aquilo que gostam, e muitas vezes o treino, também temos que treinar aquilo que não gostamos para termos um desenvolvimento estético harmonioso, e muitas vezes o que é que acontece? Estas mulheres acabam por ter o quadríceps volumoso, só que acabam por não ter o posterior tão desenvolvido e muitas vezes têm dificuldades em desenvolver o glúteo, já por isto mesmo. Ou seja, e nós aqui temos três grupos, pronto, que acabam-se por associar a maior parte das mulheres que querem atingir determinados objetivos estéticos. Temos, neste caso, as que querem perder peso, só que o que é que acontece? Acabam por cometer aqueles erros de pessoas que requerem medidas mais extremistas. Depois temos o segundo grupo, que se acabam por ser as mulheres que acabam por ser magras e querem ganhar massa muscular, porque acabam por estar flácidas, apesar de estarem magras e têm alguma celulite acumulada. E o que é que acontece muitas vezes neste grupo de mulheres? Têm medo de comer hidratos de carbono e acham que vão engordar ao comerem hidratos de carbono. Depois já temos o outro grupo que acabam já por ter mais cuidados, já acabam por não ter medo de comer hidratos de carbono, cometem alguns erros, claro, a nível da alimentação e acabam por ter ali um treino, acabam por treinar com mais carga, acabam por fazer treinos mais pesados, mas acaba o treino por não estar equilibrado. Muitas vezes o que é que acontece? E isto acaba, se fores a ver, este grupo de mulheres, muitas vezes no CrossFit encontras bastantes mulheres assim, que acabam por ter o quadríceps bastante desenvolvido e o posterior também desenvolvido, mas não acompanha o desenvolvimento do quadríceps e muitas vezes parece que tem o glúteo para dentro. E o desejo muitas vezes dessas mulheres também é o ganho de glúteos. E se nós formos a ver, acaba quase por ser um processo. O que é que acontece? Vamos imaginar, a mulher queria emagrecer, recorreu a medidas extremistas e quase que entrou para este grupo, não é? Ficou mais magra, perdeu a gordura, mas ficou flácida e acabou por perder ali o volume. O que é que acontece? Ela vai ter tendência ou para voltar para este grupo ou então para dar o próximo passo, que é o quê? Começa a treinar, a fazer treino de força e até tem ali algum desenvolvimento muscular e deixa de ter este aspecto e passa a ter o quadríceps mais desenvolvido, acaba por conseguir manter a perda de gordura, o que, se não passar para aqui, muitas vezes a tendência é voltar para o primeiro grupo inicial e muitas vezes elas têm que aprender a lidar com os medos que têm para conseguir chegar a este grupo e só que depois o que é que acontece? É que acabam por não ter o treino estruturado e realizar de forma a que consigam desenvolver o físico da forma que gostariam de desenvolver. Eu não sei se, Filipa, se para ti fez sentido, diz-nos aí nos comentários e vou também pedir aí a opinião do João, porque a nível do trabalho nós acabamos sempre por. E eu até vou já dizer, e o João se calhar até se vai rir. Este grupo acaba por passar mais tempo no cardio, este grupo acaba por realizar treinos em circuitos com pouco tempo de descanso, ou até treinos mais funcionais, por assim dizer. Pronto, e este grupo também já tinha dito, acaba por passar mais tempo na sala de musculação. Sim, sim, eu concordo isso. E quem quer emagrecer, como tu disseste, nomeadamente aí o grupo um é o grupo que tem tendência a fazer estratégias extremistas, como zerar logo os hidratos. Mas é aquela questão que tu disseste, a pessoa tem que se lembrar que ela não ganhou aquele peso todo nem em um mês, em 2 meses, em 3 anos. Se calhar foi durante anos. E a pessoa não pode esperar mudar do dia para a noite. Ou seja, faço dieta esta semana,
para a semana já perdi todo o peso que queria, ou no mês. Não, é um processo gradual, fazer as coisas de forma gradual, até que aquilo vire um estilo de vida e seja muito mais fácil para a pessoa cumprir aquilo, porque já faz parte do estilo de vida da pessoa. Exatamente. Queres responder aí à Filipe agora, João? Posso responder. É possível fazer treino de força em casa? Olha, depende do material que tu tiveres, Filipe. Agora, se não tiveres qualquer tipo de material, fazer treino de casa em força é bem complicado, para não dizer impossível, porque tu para fazeres força, treino de força, tens de ter cargas externas, ou seja, cargas externas que sejam elevadas, ou seja, um pacote de arroz não vai ser uma carga externa que te vá proporcionar um aumento. Treino de força, o mais indicado seria mesmo dentro de um ginásio. Aquilo que eu fiz neste caso com várias clientes foi, por exemplo, ou seja, fiz mesmo um acordo com elas, aquelas que acabavam por não ter material em casa, acompanhei ali as primeiras semanas, no sentido em que só para se terem o. E isto eram mulheres que não estavam habituadas a fazer esse tipo de treino, não é? Então, começar aquela fase inicial apenas com o peso do corpo já vai ser um bom estímulo, mas depois comprometeram-se a adquirir material e atualmente todas as minhas clientes acabam por fazer o treino de força, e as que estão a treinar em casa acabam por fazer o treino de força com o material. É claro que se disseres assim, Filipa, é possível fazer o treino de força em casa, sim, mas sem material não vais conseguir ter as adaptações que são geradas por um treino de força. Logo, não vais estar a fazer um treino de força, por assim dizer. Agora, se dizes assim, eu não estou habituado a treinar, quero começar, ok, podes ter ali o primeiro mês a treinar para te habituares aos movimentos, retires os movimentos. Também é normal, mesmo que se não estiveres habituado a treinar, que na primeira semana, mesmo a treinar sem carga, que fiques bastante dorida, porque não estás habituada àquele estímulo, e isso acaba por ser coisas normais. Mas no curto prazo, até digo aqui, no curto prazo, ou duas uma, ou acabas por adquirir material e continuas a treinar em casa, ou então acabas, ou tens que integrar no ginásio. Agora é assim, também vamos pensar assim. Eu quero apenas emagrecer, quero manter a minha massa muscular, é possível treinar em casa com um pouco material, sim, é possível ter esse resultado. Agora, aquilo que não vais conseguir ter é maximizar os ganhos de massa muscular, o que também acaba por ser importante para quem quer ter ali um aspecto estético, pronto, por assim dizendo. Mas que é possível ter resultados a treinar em casa, sim, é. Só que não vão ser os mesmos e quem disser que são os mesmos estão a enganar. A não ser que tu adquiras material e consigas manipular as variáveis e ir desprogredindo na intensidade ao longo do tempo. Ou seja, imagina, eu no primeiro mês tenho 10 quilos disponíveis, no segundo mês vou comprar mais peso e tenho ali quilos disponíveis. No terceiro mês vou comprar mais peso e tenho ali 25 quilos disponíveis. E dessa forma tu vais conseguir sim, progredindo ao longo do tempo, normal, estás a aumentar a variável da intensidade através da aquisição de peso e estás a realizar os exercícios que deves de realizar e tens o treino estruturado para maximizar as variáveis em casa. Em casa acaba por ser mais sustentável para algumas pessoas, então não vamos estar a cortar, por exemplo, ou seja, dizer, eu não consigo ir para o ginásio e só posso treinar em casa. Ok, então é melhor treinares em casa do que deixares de treinar, porque se deixares de treinar, aliás, vais perder aquilo que ganhaste quando treinavas e vais acabar por acumular gordura e ficares da forma que não desejas, por assim dizendo. E falando aqui, mesmo na nossa área, dar aqui este recado para quem nos vê, para quem nos ouve, que é a situação de nós não conseguimos, existe para a mesma pergunta, existem várias respostas corretas, porque muitas vezes está dependendo do contexto. Vou dar aqui o exemplo. É melhor treinar 4 vezes da semana ou treinar 6?
E a nossa resposta vai ser depende, porque nós conseguimos organizar o treino com o mesmo volume para 4 vezes e para 6 vezes, e os resultados vão ser idênticos. Por isso, as pessoas que também têm aquela mentalidade, se eu não treinar todos os dias, mais vale não treinar. É um grande erro. Eu só consigo treinar 3 vezes por semana. Como não consigo treinar 6, mais vale não treinar. Também é um grande erro. Sim. Nós conseguimos, mesmo com 2 vezes por semana, se nós estruturarmos bem as coisas, nós conseguimos ter resultados. É claro que se eu treinar 4, vou ter melhores resultados, mas aqui também vou ser bastante sincero, vai depender também do treino que esteja a realizar e também quais é que são os teus objetivos. Uma Sim. coisa não invalida a outra. Só buscar aqui o carregador. Estou a ficar. E na tua situação, Filipe, tens material em casa, não tens? Só já agora para ficarmos aí. Tenho que ligar aqui, senão o telemóvel vai se desligar. Se existirem mais questões, aproveitem a live para fazerem as questões. Quem tiver alguma dúvida pode aproveitar a live para escrever nos comentários. E aproveita este bocadinho. Também já estamos em live praticamente há 1 hora. Deixa eu ver aqui. Aliás, há 1h06 já. João, se quiseres acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito, força, enquanto estamos à espera. Não, eu concordo com tudo. É aquela questão. Vai depender muito do contexto. Dá para a pessoa ter excelentes resultados só treinando 3 vezes pela semana. Durante a semana, se é aquilo que a pessoa pode fazer, a gente tem que se desenrascar e tentar colocar o máximo volume de treino naqueles 3 dias. E às vezes menos é mais. 6 vezes na semana também convém, ou 7 vezes na semana convém a pessoa também ter descanso. Descansar Exatamente. um pouco. Mesmo, e por exemplo, se uma pessoa treinar 3 vezes, se calhar vai fazer ali 2 treinos de full body e vai fazer um para aquilo que quer desenvolver mais, se tiver ali um objetivo principal. Por exemplo, uma pessoa que treina 6 vezes já pode distribuir o treino de forma diferente, já pode colocar, se for preciso, treinos individuais para determinados grupos musculares que quer desenvolver mais, por exemplo, ou pode realizar para determinado grupo muscular 2 ou 3 treinos juntamente com outro grupo muscular. Ou seja, há N formas de nós conseguirmos estruturar um treino. E não há uma forma, não existe uma forma mágica, não existe uma forma correta, e por isso é que o treino também é uma coisa, a meu ver, acaba por ser uma coisa maravilhosa neste sentido, porque nós temos e devemos ter a capacidade para manipular as variáveis que estão à nossa disposição de acordo com aquilo que é o contexto, porque é também através do contexto que nós conseguimos realizar planos que são sustentáveis ao longo do tempo. Porque se fosse tudo igual para toda a gente, iria existir apenas uma ínfima quantidade de pessoas que iriam conseguir seguir esses tais planos. Aqui a Filipa disse, não tenho material. Que tipo de material é utilizado? Por exemplo, halteres, por exemplo, barra. E aqui eu aconselho sempre, usa halteres e as barras, porque depois também dá para ir adquirindo peso ao longo do tempo e é só adicionar tanto aos halteres como à barra. Outro material que pode ser útil em casa, as kettlebells. Pode ser útil, por exemplo, também o TRX. Pode ser útil depois, quando acabam ou quando já têm mais força para treinar com mais carga, ter o suporte para realizar o agachamento com a barra, mas isso acaba por ser mais à frente. Olá, Ruth. Acho que a ligação do João foi abaixo. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, podem colocar nos comentários
Eu acho que a net foi abaixo. Os melhores exercícios para emagrecer deves ter o treino estruturado para esse objetivo e a tua dieta, ok? Para emagrecer, o essencial acaba por ser estar em déficit calórico. E nós, para estarmos em déficit calórico, temos que ingerir menos calorias que aquelas que estamos a gastar. Então, como é que o treino, como é que os exercícios podem favorecer este déficit calórico? Poderemos realizar exercícios que vão gastar mais energia, como por exemplo treinar mais vezes os membros inferiores, por norma acaba por ser ou por ter exercícios como o agachamento, como o peso morto, que são exercícios que vão ter um grande gasto calórico devido à quantidade de musculaturas que são recortadas a nível do exercício. E depois realizares mais exercícios multiarticulares, porque estes exercícios multiarticulares vão ter mais grupos musculares em atividade e com isto vai-te oferecer um maior gasto calórico. No entanto, tens que olhar também na perspectiva de não apenas de emagrecer, mas também na perspectiva do ganho de massa muscular. Mais alguma questão? Ou se quiseres especificar melhor a tua questão, Tiago. Rui, tens alguma questão? Gostasses que fosse esclarecida? Depende, deves de comer menos alimentos com uma elevada densidade calórica, ou seja, deves de comer alimentos que tenham menos, ou seja, que têm muitas calorias, ou seja, tudo o que são bolos, processados, fast food, esse tipo de alimentos deves de evitar e deves de ingerir, por exemplo, mais frutas, mais legumes, mais leguminosas. Não deves de deixar, por exemplo, de comer arroz ou massa, não deves de fazer esse tipo de estratégias. Principalmente se estiveres a treinar e a fazer dieta, neste caso. Porque o treino vai te permitir, e para teres rendimento a nível do treino e para que consigas progredir a nível do mesmo, tu vais precisar dos hidratos de carbono. Por isso não deves de restringir alimentos que acabam por favorecer este substrato energético. Acho que o João não está a conseguir conectar. Jéssica, tens alguma questão? Diz aí alimentos que costumas comer, Tiago. Deves estruturar a tua, neste caso, a tua alimentação de acordo com a tua rotina. E aqui, por exemplo, se tu tens tempo para comer à meia da manhã, deves de comer à meia da manhã. Se tens tempo para fazer um lanche ou dois lanches, podes fazer dois lanches. O facto de conseguires comer mais vezes ao longo do dia vai-te permitir ter uma maior saciedade e dessa forma não extrapolares nas refeições principais. Por exemplo, tu podes ao pequeno almoço comer ovos e uma peça de fruta, por exemplo, à meia da manhã podes comer uma peça de fruta e depois ao almoço comer a carne, o peixe, hum, com arroz e com legumes. Por exemplo, à noite podes comer leguminosas, ou podes também dividir o arroz, a massa ou a batata com leguminosas. Aqui leguminosas são é o grão, o feijão, as ervilhas, um,
E todo este tipo de alimentos que acabam também por conter alguns hidratos de carbono e também têm um conteúdo razoável de proteína. Tu acabas por ter muita fome no período da noite, ou seja, ou acabas por comer mais quantidade de comida ao almoço. Não, não deves de realizar o jejum intermitente, porque muitas vezes é aquilo que vai acontecer e pessoas que acabam por ter e não se adaptam a esse tipo de estratégia, ah, aquilo que vai acontecer é que acabam por comer durante menos horas ao longo do dia. No entanto, aquilo que acontece é que acabam por extrapolar porque acham que podem comer mais nessas refeições. Sim, podem comer mais nessas refeições, mas no entanto têm que comer menos calorias, lá está aqui aquelas que estão a gastar. Aquilo que eu aconselhava até era começares a comer mais no período da manhã e comias mais ao pequeno almoço e comias também mais ao almoço e vais ver que depois no período da noite vais ter menos fome. O João já não vai conseguir entrar na live, por isso eu vou dar por terminada a live. Obrigado a quem assistiu e quem nos acompanhou até ao fim. Espero que tenham gostado desta live e vejo-vos na próxima live.